Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente comprometido com a verdade e conectado com você. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa ter você aqui conosco no Da Hora. Eu já estou aqui muito bem acompanhada de Aécio Tavares e Nayara Mello, sejam muito bem-vindos. Olá, telespectador querido, Deus abençoe o seu dia, que nós possamos hoje trazer notícia e informação que seja de valia para a sua vida, para a sociedade em geral. Olá, telespectador, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Queremos já saber o que é que se passa, o que é que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade. Faça a sua denúncia. O telefone, nosso WhatsApp estará logo disponível aqui na tela para você fazer a sua contribuição aqui para o Da Hora, né, Marília? Isso mesmo, mande a sua informação, porque aqui a sua notícia é da hora e nós já estamos aguardando. E Nayara, já temos notícias sobre as férias de julho, é isso mesmo? Sim, Marília, o IBGE divulgou dados sobre os serviços no Ceará. As atividades turísticas ganharam destaque com a aproximação das férias de julho. O volume de serviços avançou 2,4% no Ceará em abril, em relação a março, marcando o 13º mês consecutivo de crescimento do setor no estado, de acordo com os dados divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve o destaque dos serviços prestados às famílias, onde ele teve um avanço da ordem de 108,5%. Falando de turismo, na comparação de abril de 2022 com abril de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no Ceará apresentou expansão de 135,8%, resultado bem melhor que a média nacional de 85,7%. Quando eu comparo a atividade do agregado turismo, o volume das atividades expandiram, como você já mencionou, 135,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E está muito vinculado aos setores que prestam serviços ao turismo, como hotéis, locação de veículos, transporte de rodoviário de pessoas, serviços de buffet. Então, todas as atividades, a pesquisa mostrou uma expansão em suas receitas. A base de comparação que o IBGE está usando é do ano passado, onde o Brasil vivia várias restrições devido à Covid-19. Como a nossa base de comparação está sendo ou o primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, ou então o mês de abril deste ano com o mês de abril do ano passado, a gente tem essa expansão, uma vez que o ano passado a gente estava ainda vivenciando as restrições por conta da segunda onda da Covid-19. O setor hoteleiro está bastante otimista para a temporada de férias. Olá, a nossa expectativa para a alta temporada de julho deste ano e de todo o segundo semestre é uma expectativa positiva. Nós temos uma demanda retraída ao longo dos últimos 2 anos por conta aí do Covid. E todas essas pessoas estão ávidas e com muita vontade de se movimentar. Além disso, temos também os eventos que foram represados ao longo também destes 2 anos e que deverão começar a ser realizados, já estão sendo, mas mais ainda de uma maneira mais forte a partir do segundo semestre. Então, tudo isso nos leva a crer que teremos um movimento, um fluxo turístico aqui no Brasil, aqui na cidade de Fortaleza e no Ceará, muito positivo. Sem dúvidas, o mês de julho é um mês de grande expectativa para o comércio e para a economia, devido ao fluxo de turistas, não é mesmo, Nayara, Aécio? Qual a sua análise, Aécio? Bom, o nosso Ceará, ele tem um litoral dos mais lindos do Brasil, né? De Chaval até Beberibe só tem praia fantástica, praia linda. Sem contar que a nossa capital tem as suas atrações, né? As suas atrações na arte, na cultura, não só no turismo. E as nossas serras são belíssimas, né? Então o Ceará atrai turistas do mundo todo e fomenta a economia no geral. É um período onde abrem-se muitas vagas de empregos temporários, desde a praia até o sertão. Então vamos torcer que esse ano ele venha para trazer um alento para o povo que está desempregado, parado, para os comerciantes que sofreram tanto com a pandemia e que agora têm uma oportunidade de verdade de reaquecer a economia, reaquecer os seus negócios.
E agora... Aécio, desculpa, Pode Marília, falar, tô Nayara. só interrompendo vocês. Mas eu estava pensando aqui, ele falando, além de ter muito turista aqui, nós que moramos aqui também, né, principalmente pais que têm filhos que estão de férias, também viajamos, também consumimos e movimentamos a economia do nosso estado, turistando por aí, né, como fala, tanto nas serras como nas praias. É sempre muito bom. Sem dúvidas, eu acredito que agora mesmo, nesse período, já tem turistas chegando, né? Sim. Se a gente for aqui, por exemplo, na Beira-Mar, já é possível ver uma grande quantidade, um fluxo de turistas. Então, acredito sim que esse período agora vai movimentar a economia e que melhore para o comércio e para a economia em geral, né? Tanto Sim. aqui de Fortaleza quanto do Brasil. E agora vamos falar em educação, isso porque tramita no Senado um projeto que estabelece a avaliação anual da educação básica no país. Confira. Tramita no plenário do Senado um projeto de lei para garantir que a qualidade da educação básica de todo o país seja avaliada todos os anos. Caso seja aprovada, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. De autoria da senadora Maria do Carmo Alves, o projeto de lei acrescenta um novo dispositivo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, obrigando a União a fazer anualmente exames e avaliações de aferição da qualidade do ensino, de todas as etapas da educação básica, assegurada a assistência técnica aos estados e ao Distrito Federal para a realização de avaliações locais com a mesma periodicidade. Na justificativa da proposta, a autora afirma que a construção de uma cultura avaliativa dos programas e serviços oferecidos pela administração pública é apontada como um instrumento importante para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, pois o diagnóstico e a avaliação produzem dados capazes de nortear a gestão pública. A senadora explica que desde a década de 1990 já existe o sistema de avaliação da educação básica, cujos exames são aplicados de 2 em 2 anos. Em 2020, lembra ela, que uma portaria do Ministério da Educação recomendou que as avaliações fossem feitas anualmente. Para a senadora, o diagnóstico anual do aprendizado passará a ser reconhecido como imprescindível para o progresso da educação, pois os dados sobre a qualidade da educação são essenciais para que a sociedade e os gestores públicos possam melhorar o ensino. Além disso, cada estado poderá definir onde é mais proveitoso investir seus recursos, com base nos dados das avaliações anuais. Falaremos agora em saúde, pois um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo revelou escassez de medicamentos tanto na rede privada quanto na rede pública. Essa falta de medicamentos também é sentida em outros estados. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mostrou que 98,5% dos profissionais apontam falta de medicamento nas redes privada e pública de farmácias e estabelecimentos de saúde do Estado. Segundo a doutora Arlândia Nobre, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, alguns fatores contribuem com este problema. A que a gente pode atribuir essa falta de medicamentos? Muito provavelmente ao acesso aos insumos. A matéria-prima ela é oriunda do mercado exterior e aí há um processo de compra que demanda um tempo e isso impacta, sem sombra de dúvida, na produção, no desenvolvimento desses medicamentos no território nacional. Então essa é uma das explicações para a falta de medicamentos, seria o desabastecimento do mercado nacional com a matéria-prima, com esses insumos. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará citou quais medicamentos vêm apresentando falta no Brasil. Temos observado uma falta de medicamentos tanto no setor público como no setor privado. O maior número de medicamentos em falta está na classe dos expectorantes, mucolíticos, muito usado nesse período de síndrome gripal, analgésicos e também os antihistamínicos, que são os antialérgicos. Além da falta de matéria-prima, a alta demanda nos postos de saúde pode ocasionar a escassez dos medicamentos. A outra possibilidade é o aumento da demanda. A gente tem percebido um aumento significativo do número de síndromes gripais causadas pela Covid ou não,
que têm demandado o uso desses produtos. Então, é possível que, pela demanda aumentada, pelos os casos de gripes e resfriados, haja uma procura maior e isso acaba levando a um desabastecimento. Então, a gente orienta, né, os nossos pacientes a procurarem o farmacêutico nas farmácias e drogarias, justamente para terem a orientação sobre o acesso e o uso racional desses produtos. Bom, vimos aí na matéria que não é um problema só da rede privada, da rede pública também. E eu quero saber de você aí de casa, se você teve algum problema quando tentou receber algum medicamento nos postos de saúde, tanto aqui da capital como do interior, caso você esteja nos vendo do interior, da região metropolitana. Quero que você participe e me conte se você passou por algum problema relacionado a medicamentos. Você relate aqui para a gente poder dar luz, mostrar para o poder público e poder cobrar também para saber o que é que está acontecendo, como é que nós podemos lidar melhor com essa situação. Aécio? Bom, se está faltando geral, né? Está faltando na rede privada, né? Está faltando na farmácia. Sim. E está faltando nos postos de saúde, na rede pública, medicamento para a população. Principalmente os medicamentos utilizados nesse período dessas doenças sazonais, principalmente as respiratórias. Mas eu quero dar uma dica para você que está indo na farmácia, porque o que é que acontece nas redes de farmácia? O medicamento está faltando, quando ele chega, o preço, ó, lá em cima. Se aproveitam da situação, então, né? barganhe, meu amigo. Eu estou te falando por experiência, porque fui comprar um remédio esses dias, geralmente eu comprava esse medicamento por R$22. R$22. Aí estava faltando e tal, fui na outra farmácia, tem. Aí já estava R$39,90. Aí eu disse, não, eu encontrei ali na outra farmácia de 22, vou comprar lá mesmo. Aí o cara, não, faço pelos 22, dá para fazer. Facinho, então, né? Precisou de esforço. Barganha o preço, meu amigo, porque os caras botam, como diz aquele velho ditado, na garganta mesmo, viu? Verdade. E nós vamos agora para um rápido intervalo, mas aguardamos aqui a sua participação e voltamos daqui a pouquinho com muito mais notícias. Estamos de volta e já falando em política. Isso porque após votação realizada ontem, o vereador Ronivaldo Maia foi expulso do Partido dos Trabalhadores. Confira. Na noite da última quarta-feira, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores decidiu por 27 votos a 26 pela expulsão do vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia. No fim de novembro do ano passado, o parlamentar foi acusado de tentativa de feminicídio após ter jogado o carro em que se encontrava contra uma mulher durante uma discussão. De acordo com o presidente estadual da sigla, Antônio Filho, é possível recorrer à executiva nacional do partido, mas no âmbito estadual, todo o processo já foi solucionado. Ronivaldo Maia chegou a ser preso em novembro do ano passado após as acusações. Depois de 5 meses afastado da Casa Legislativa, o vereador retornou à Câmara dos Vereadores no fim de abril deste ano. Desde novembro do ano passado que nós aqui do Da Hora estamos acompanhando esse caso. Aécio, sua análise? Bom, eu não queria fazer uma análise, eu queria só conversar aqui sobre esse Ronivaldo Maia, lá do Tabuleiro do Norte, né? Caba macho, lá do Tabuleiro do Norte, que jogou o carro por cima da mulher. Se eu não estiver enganado, é a própria esposa, né? Não foi a esposa dele, não? Segundo as notícias do Tempo, ela seria amante dele. Pronto, a namoradinha do amigo meu, né? Como diz a história. E aí o partido está punindo, né? O tribunal do PT, presidido pelo deputado Guimarães, que eu vi sentado ali, bem arrumado, ali naquela mesa, decidiram, a executiva estadual, por expulsar o vereador, mandato do vereador também, eu acho que já foi para as cucunhas, como diz a história, e aí ele vai pagar pelo que ele fez. É o que eu sempre digo, aquele ditado. O certo é certo e o errado será cobrado. Aécio, eu vou chamar agora aqui uma matéria. Já nós vamos falar dos participantes que estão mandando suas denúncias aqui, mas continuando falando sobre violência, né? Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a violência contra a mulher tem aumentado muito. O Ceará registrou de janeiro a maio deste ano 7.568 casos de violência contra a mulher, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Em média, o estado teve nos 5 primeiros meses deste ano 1.513 casos por mês, 50 casos por dia ou 2 casos por hora.
Um dos mais recentes ocorreu com a digital influencer e estudante de nutrição, a Cássia Vasquez, que publicou um vídeo no domingo no perfil do Instagram denunciando uma agressão cometida pelo ex-namorado. A vítima é de Missão Velha, no interior do Ceará, mas o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, no Cariri. Outro caso é o da mulher que no início deste mês denunciou o advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a empresária Jamile de Oliveira. Segundo a vítima, que também é advogada e se relacionou com Aldemir após a morte de Jamile, afirma que ele batia e gravava ela. Segundo a Secretaria da Segurança, a maioria dos casos de violência contra a mulher ocorreram aos domingos e sábados. Já em relação aos horários, 34% das ocorrências foram no período da noite e 28,66% no período da tarde. As mulheres vítimas de violência podem registrar os casos na polícia. Além disso, elas também contam com uma rede de proteção que vão desde o Disque 180 a locais especializados, como a Casa da Mulher Brasileira. Um desses equipamentos é a Casa da Mulher Cearense Arlete de Souza, em Juazeiro do Norte, que passou a atender a região do Cariri em regime de plantão 24 horas desde o início do mês de maio. A ampliação do horário atende a uma reivindicação antiga, que as vítimas de violência fossem atendidas de forma especializada em quaisquer dia e hora, já que os crimes não têm momento para acontecer. O local atende os 29 municípios da região do Cariri. Outro ponto de apoio às mulheres agredidas é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisca Clotilde, em Fortaleza, que realiza atendimentos 24 horas, todos os dias, inclusive aos fins de semana. Violência é sempre um dado muito triste, alarmante, é muito ruim saber disso, ainda mais quando na maioria essas mulheres são vítimas de pessoas que, em teoria, deveriam ser seus parceiros, né? As pessoas que convivem com elas no dia a dia. Mudando um pouquinho aqui de assunto, eu quero mandar um abraço para a Eliane Rufino, em Paracuru, no bairro Quatro Bocas, para o José Simões, e falar da denúncia aqui do senhor José Ivan, que ele fala que está desde o dia 3 de setembro de 2020 solicitando a sua aposentadoria, que já está na idade, mas ainda não conseguiu, está na mão do advogado, mas pediu para a gente falar sobre isso um pouquinho aqui, para dar luz a esse problema dele. Bom, se já está na mão do advogado, já está encaminhado, né? Já está na mão do advogado. Se não está, procura a Defensoria Pública, procure um defensor público, procure o INSS, vá no Google aí, bote aí a agência do INSS, vai mostrar quantas tem em Fortaleza, Messejana, Centro, Benfica. Vá lá, leve seus documentos, veja as informações. Se estiver tendo dificuldade, procure um defensor público ou procure um advogado e entre contra o INSS, que você vai ter seu direito preservado. O direito é direito e você tem que ir atrás dele. Se já está na mão do advogado, já está encaminhado, a qualquer momento vai sair. E agora vamos mudar de assunto e falar que o Conselho Nacional de Justiça aumentou o uso de inteligência artificial nos tribunais. Confira. O Conselho Nacional de Justiça concluiu que houve um aumento no número de projetos de inteligência artificial no Judiciário brasileiro. De acordo com pesquisa divulgada pelo Conselho, houve um aumento de 171% em relação ao mesmo levantamento realizado no ano passado. O número de projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento passou de 41 para 111. As ferramentas de inteligência artificial são usadas pelos tribunais para aumentar a produtividade e reduzir os custos dos serviços judiciários oferecidos à população. Segundo a pesquisa, os tribunais federais apresentaram a maior média de projetos por tribunal. Em seguida, aparecem os tribunais estaduais, que apresentaram uma média de 2,7. O Tribunal de Justiça de Rondônia foi o que registrou o maior número de projetos na edição em uso. No Tribunal de Justiça da Bahia, a assistente virtual chamada Sofia realiza a triagem automática de processos dos juizados especiais. O levantamento da pesquisa faz parte do programa Justiça 4.0 do CNJ, que promove ações para acelerar a transformação digital da justiça em todo o país. E a aplicação de multas por meio do vídeo monitoramento vem causando transtornos aí para os condutores de veículos. Saiba mais sobre a resolução que consolida esta medida.
As novas diretrizes foram publicadas na Resolução de número 909, de 28 de março, no Diário Oficial da União, consolidando a fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento e atuação de infrações flagradas. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de 1997 que entrou em vigor em 98. Desde o CTB, lá no artigo 200, já havia previsão para as multas, para as autuações, como a gente chama, por vídeo monitoramento. Só que isso precisava ser regulamentado pelo CONTRAN. O CONTRAN, em 2012, expediu uma primeira normativa e, em 2015, expediu uma segunda. O advogado Roberto Girão explicou quais mudanças foram feitas nesta nova resolução. O que mudou, basicamente, foi essa necessidade do agente indicar como que a infração se deu. Um pouquinho anterior a essa última resolução, né, de 2022, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que isso violava a intimidade. É como se o carro fosse uma propriedade, uma extensão da propriedade do condutor. Então, por conta disso, algumas infrações, basicamente aquelas de vídeo monitoramento que buscam dentro do carro, essas infrações elas estão proibidas. De acordo com o advogado, caso o condutor seja multado em uma via não sinalizada corretamente, ele poderá recorrer da infração. Tanto as multas acometidas nas vias de vídeo monitoramento, quanto aquelas que não há indicação, ele vai poder exercer o seu direito constitucional, né, seu direito de ampla defesa, de contraditório, e apresentar o seu recurso, tanto na via administrativa, e, se for o caso, posteriormente na via judicial. Porém, pela resolução nova, caso a via não seja indicada como de vídeo monitoramento e o condutor sofra uma multa nessa modalidade, naquela via, essa multa ela é nula de pleno direito. De acordo com os condutores, as câmeras de vídeo monitoramento só têm o objetivo de arrecadar dinheiro. Acho incorreto, porque tem avenida aí que tem 50 câmeras instaladas. Você anda, um vacilozinho de nada é roubado, porque as multas aí é roubo, porque não tem retorno de asfalto bom, pista boa para acabar andar na cidade, não. A única certeza que a gente tem é a arrecadação de dinheiro, né? Porque nós trabalhamos, a gente compra um carro, não é nosso. A gente compra uma moto, não é nossa. Porque a gente paga, mas continua vindo outras coisas que mexem no bolso do cidadão. Sem dúvidas, a indústria da multa só cresce no país e, como o nosso telespectador bem abordou, Nayara e Aécio, ele falou que tem a multa, mas também não há o retorno. Então, assim, você paga uma multa e não tem um asfalto de qualidade, você paga um imposto e realmente não tem ali a segurança de que você vai transitar nas avenidas com o seu veículo e que não vai ter um pneu furado, com buracos nas vias, que não vai acontecer nenhum dano ali a você. Então, é muito complicado você pagar algo e não receber esse retorno, não é mesmo, Aécio? Quero ir aqui um pouquinho no centro dessa matéria, no cerne dessa matéria, no miolo, por assim dizer, para falar sobre algumas coisas que foram faladas aí. Primeiro, o carro é como se fosse uma extensão da propriedade. Não é como se fosse, não. Ele é propriedade da pessoa. Então, meu carro é propriedade minha. Mas pelo fato do carro ser propriedade, do veículo em si ser propriedade da pessoa, não dá um direito a ele de fazer o que ele quiser dentro do carro. Isso é um fato. Vamos supor, você para numa via pública e aí você vai usar droga dentro do seu carro ou você vai cometer algum ato, não sei nem se o nome certo é um ato sexual lá dentro do carro, namorar lá dentro do carro e chegar às vias de fato. Não, porque você está em via pública. Então, existe uma legislação de trânsito. Por exemplo, as câmeras de vídeo monitoramento, elas percebem que o condutor do veículo está sem um cinto. A multa é aplicada. Isso deve ser discutido? Deve ser discutido. Existe uma coisa como a preservação da privacidade da pessoa, tem que ser discutido sobre isso, tem que ser discutido de uma forma técnica, respeitando a legislação de trânsito, a legislação Código Civil, os direitos do indivíduo. A outra coisa é a recorrer multa. Eu, com toda sinceridade, eu até hoje já recorri a algumas multas, eu nunca recebi nem resposta, quanto mais a devolução do dinheiro. E quando fui transferir o carro, licenciar o carro, tive que pagar tudinho, tintim por tintim, no caso, din-din por din-din. A outra coisa é como é revertido os recursos oriundos das aplicações de multas de trânsito. Isso aí também é uma coisa que fica no ar, porque a gente não vê na realidade. A gente vê as câmeras, vê. Quer ver um caso aqui? Aquele cruzamento da Avenida Washington Soares
com aquela avenida José Américo, acho que é Américo Barreira, aquela que passa no Cambeba e termina na Washington Soares. Uma vez eu parei e contei, lá tem 23 câmeras. Será que é uma ação educativa ou realmente lá é um bom local para arrecadar dinheiro com multa? Fica a dúvida no ar. E ainda falando sobre trânsito, em comparação com o ano passado, houve uma redução de 9% no número de acidentes em rodovias federais. Esses dados contam no balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Confira. A Polícia Rodoviária Federal informou na última segunda-feira, dia 20, que o feriadão de Corpus Christi neste ano, entre os dias 15 e 19 de junho, registrou queda no número de acidentes, feridos e mortes na comparação com o mesmo feriado do ano passado, entre os dias 2 e 6 de junho. Nos últimos 5 dias, a PRF registrou 864 acidentes, redução de 9% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 947 acidentes. O número de feridos caiu 19%, com 810 ocorrências em 2022, enquanto que em 2021 foram registrados 1.004 feridos em rodovias federais. Já em relação ao número de mortes, a queda foi de 27%. Em 2022, morreram 75 pessoas em acidentes, 27% a menos do que foi em 2021, quando foram registradas 103 mortes. Os dados fazem parte do balanço da Operação Corpus Christi, que fiscalizou 171.949 veículos e 189.900 pessoas nos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Mais de 12.500 policiais participaram dos trabalhos. Eu quero agora falar das participações que nós recebemos aqui agorinha. Primeiro eu vou falar do Genésio Noronha, que é aqui de Fortaleza. Ele fala que o povo errou feio elegendo o Sarto como prefeito. Eu acho que ele está se referindo a essa história da indústria das multas e tudo mais, porque ele fala que ele é muito ruim, só pensa em arrecadação. Aí tem outra participação aqui, que é do Lourival Cavalcante. Ele cumprimentou aqui o Aécio e falou sobre aquela matéria do Ronivaldo Maia, que foi expulso do PT. Ele está dizendo que o Guimarães quer ter moral e que ele esqueceu do dinheiro na cueca. Essa é a participação do Lourival Cavalcante. O que é que você acha, Aécio? Eu acho que pode ser que o pessoal goste, né, de quem bota dinheiro na cueca, porque o homem se elege de novo, então o que é que vai fazer? Tá entendendo? Então, meu amigo Lourival, né? Lourival. Tem até um primo chamado Lourival Tavares. Pronto, esse é Lourival. Cavalcante. Esse é lá da Pacatuba. Então, Lourival, como é a história aí do homem do dinheiro na cueca? Pois Isso. Pois é, o homem tá aí, se elegeu de novo, o povo votou nele de novo. O que é que nós podemos fazer? Eu não voto, eu sei que você não vota. Mas tem um ditado que diz que o povo tem um governante que merece, né? Tem um provérbios na Bíblia que diz que quando formos escolher os nossos governantes, devemos olhar se ele é um homem temente a Deus. E eu acho que esses caras não são. O cara que bota dinheiro na cueca não teme nem a justiça da terra, quanto mais a de Deus, que ele não vê. E quanto à questão do prefeito, de ter escolhido o prefeito, esse negócio de multa, ó, isso já vem não é próprio de muito do Sarto, tempo, né? Meu irmão. O Sarto chegou, já pegou o bonde andando. Agora, como prefeito, tem agora a sua parcela de responsabilidade, né? Porque ele é o gestor do município. Ele poderia chegar lá e dizer, ó, vamos diminuir, vamos mudar, vamos fazer isso. Mas será que existe projeto quanto a isso? Cadê a Câmara dos Vereadores? Cadê os vereadores que vão criar projeto? Como é que tá? Vamos olhar para a bancada do prefeito, ou a bancada de oposição ao prefeito, como é que está lá, o que é que estão fazendo. Tem que ter uma articulação, saindo da sociedade, justamente como o Lourival, como a gente aqui, noticiando, pressionando, e tem que ter os vereadores, os assessores, os cabos eleitorais dos vereadores parados pelos bairros aí, a pessoa que está sofrendo lá, dá pressão para ver se sai alguma coisa, alguma lei que mude isso, porque o município também cria suas leis e a gestão pública, o próprio prefeito, não é ele só o responsável por isso. Tem todo um grupo por trás disso aí que nós temos que estar exigindo que eles nos representem, que a gente pare de ser penalizado com tudo isso. Eu acho que projeto para diminuir, nem o Sarto, nem nenhum outro que vier depois dele vai fazer. Essa é a minha opinião. Mas poderia, pelo menos, usar para o que deveria ser usado, né? Como a qualidade das ruas, das vias em que as pessoas transitam. Se paga o imposto, se existe, se tem a multa, como é o caso da multa que aqui nós falamos há pouco, que seja usado para o benefício da população, né? E não apenas só para arrecadar.
Falando agora em economia, pois países com potencial econômico estão com certa preocupação com a recessão no mundo, né? Especialistas falam sobre essa possibilidade aqui no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou nesta quarta-feira a reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Quarta-feira é dos mercados, né? Essa quarta-feira aí onde estão sendo definidas a taxa Selic aqui no Brasil, a taxa que remunera os títulos públicos e que está relacionada também ao impacto sobre as aplicações financeiras e sobre o crédito, ou seja, isso impacta na perspectiva de você diminuir a liquidez monetária para controlar o processo inflacionário. De acordo com especialistas, vários fatores contribuíram com a elevação da inflação pelo mundo. Primeiro, o desequilíbrio produtivo em função da pandemia, que isso não conseguiu ser resolvido ainda, até porque a China, um dos países que ainda tem um problema produtivo bem significativo, face, né, os lockdowns recentes, né, e você ainda tem algumas cidades na busca aí do que eles chamam de Covid-0, né, ou seja, movimentações de processo produtivo quebrados, e isso você gera instabilidade sobre a oferta de bens e serviços no mundo todo. Segundo o analista de políticas públicas Daniel Suliano, quem acaba sofrendo é a população de menor poder aquisitivo. Na verdade, todo mundo está sentindo um impacto, né? É notório que qualquer pessoa de qualquer renda que vá a um supermercado ou vá demandar, você vê que os produtos estão aumentando, né? Persistentemente, né? Mas obviamente que aquelas pessoas com menor poder aquisitivo são as que sofrem mais, porque elas não têm, além de elas não terem condição de se proteger da inflação, porque elas geralmente não têm aplicações financeiras, o orçamento é aquele velho problema do cobertor curto, né? Se você cobre os pés, você vai descobrir a cabeça, né? De acordo com Daniel Suliano, é possível que o Brasil viva uma recessão na economia. Passou todo o ano de 2021 elevando a taxa de juros. Ela chegou em março de 2021 a estar 2%. Né? Foi um nível historicamente baixo no Brasil. O Brasil nunca chegou a ter uma taxa de juros tão baixa. De lá para cá, ele só subiu. Ele subiu mais de 10 pontos percentuais. Então, essas subidas que houve ao longo de 21 está começando a ser sentida ao longo de 22. Mas já está bastante alta, está bastante salgada. Né? O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Com essa nova subida, ainda vai ficar mais alta ainda. Então, mais se vai tirar investimentos do setor produtivo e mais vai para o setor financeiro. Então, o risco de a gente ter uma recessão maior é alto, né? Segundo o economista Ricardo Coimbra, políticas fiscais poderiam auxiliar no controle da inflação no Brasil. O ideal é que você tentasse observar quais são, né, as principais variáveis que vêm influenciando, principalmente naquela que está relacionada com a inflação de custo, visto que o Banco Central está tentando controlar pelo lado da demanda, né, com a política monetária. Você deveria ter que ter políticas fiscais, ou seja, um controle e mostrar ao mercado um controle mais efetivo das contas públicas. E antes de chamar o intervalo, eu quero dizer para você que continue participando, que eu estou aqui vendo todas as participações e vou falar aqui rapidinho dessa, que ele é o Wagner Feitosa no Altran Nunes. Ele disse que as câmeras servem para multar, mas as mesmas câmeras da prefeitura, a prefeitura não usa quando o cidadão tem seu carro roubado. Ele pediu para fazermos comentários sobre isso e nós falaremos mais no próximo bloco. Pronto, voltamos comentando sobre o que o Wagner Feitosa falou aqui, né? Que quando o cidadão tem o seu carro roubado, ou quando a pessoa mesmo é roubada andando na rua, segundo ele, as câmeras não servem para essa finalidade, só para multar. O que é que você acha, Aécio? Tá aí uma boa ideia, né? Que as câmeras que estão multando registrassem também os roubos. Mas nós tínhamos, ou temos, ou não sei se está funcionando, alguém da prefeitura, da MC, avise pra gente, o tal do espia. Sim. Cadê o espia? Né? O sistema de vídeo monitoramento de pontos estratégicos da cidade de Fortaleza. Onde é que está o espia? Está funcionando? Quando acontece alguma coisa, o espia vai lá, vê. Você tem acesso. O grande problema
dos órgãos públicos é a dificuldade que o cidadão tem de ter acesso, de ser atendido. É a má vontade dos caras que estão lá, no INSS, na MC, seja lá onde você for, num hospital público. A má vontade é uma coisa que impera no serviço público como geral, né? No serviço público como geral. Aí fica difícil, o cara tem um carro roubado, aí vai na polícia, aí espera, vai na delegacia agora fazer um BO para você ver o tempo que você vai esperar. E olha a boa vontade dos caras lá. Vai no hospital para fazer uma triagem, ou para pedir um encaminhamento, ou para trás de uma consulta. Quantas horas você vai passar lá esperando? Aí o cara vai no hospital, eu já fui várias vezes. A pessoa fica boa e vai embora, porque passou, estava com dor de cabeça, febre. Adquirir outra doença. Ou então vai mais doente. Pode continuar, pode ir adiante. Você falando aí, eu lembrei até de alguma denúncia que nós recebemos mais cedo sobre o recebimento das carteiras de estudante. Teve uma telespectadora que falou que foi maltratada na União Estudantil, lá no centro, próximo à Praça do Ferreira, acho que é Palácio Progresso, o nome do prédio em que está localizada essa União Estudantil. Diz que a pessoa, a atendente, usou palavras de baixíssimo calão. Eita, Jesus. É triste, né? É triste porque você está pagando, né, a associação para realmente receber ali a sua carteirinha estudantil. Às vezes já se desloca assim, de um canto muito longe. Combustível, a pessoa nunca se coloca para um canto próximo da sua casa, essas coisas, geralmente. E aí vai para ser mal atendido assim, né? Então fica aqui realmente esse comunicado e aí fica também o espaço aberto para que essa associação entre em contato e esclareça esse fato que foi ocorrido. Né? Vá atrás de resolver isso aí, porque assim, não saindo em defesa, eu já fiz parte da União dos Estudantes Secundaristas do Brasil, há um tempo aí atrás, vocês acham que não eram nascidos ainda, e a gente atendia bem as pessoas, viu? Lá tinha um bom atendimento, lá realmente representava o estudante ou o familiar do estudante. Se essa entidade aí... Como é o nome da entidade? Diz o nome aí. Essa só tem União Estudantil. União Estudantil da onde? Só falou União Estudantil. Pronto, então, aí ela relatou... Quando ela disser o nome, eu digo aqui. Ela tem a obrigação de lhe atender bem. Afinal de contas, ele está lá para isso. É para realizar o atendimento, para cumprir a função dele. Inclusive, eu quero deixar claro para essa funcionária ou alguém dessa União Estudantil que eu falei o endereço, que eu, pessoalmente, entrei em contato com a Etufor para falar, para relatar isso, né? Porque é um absurdo. Eu entrei em contato com a Etufor porque eu não tenho conhecimento de quem é o responsável pela União Estudantil. Foi atendido na Etufor? Fui para a Etufor, entrei em contato com a assessoria e contei a história, fiz a denúncia. Então, se foi você que está me vendo aí agora, saiba que a denúncia está feita. Aí temos uma outra participação aqui do Hamilton Bernardo, ele está perguntando se nós vamos falar da corrupção no MEC ou se nós vamos proteger o Bolsonaro. Marília? Nós temos sim uma notícia a respeito da audiência de custódia que está marcada para hoje do ex-ministro da Educação. Confira. Durante a tarde desta quinta-feira, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve passar por uma audiência de custódia. Milton Ribeiro foi preso na última quarta-feira em uma operação da Polícia Federal que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do MEC. Na noite da última quarta, a Justiça Federal confirmou que o ex-ministro foi autorizado a permanecer em São Paulo e participar da audiência de forma virtual. A expectativa inicial era de que o ex-ministro fosse para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Nesta quinta, além de Milton Ribeiro, os outros presos na operação da Polícia Federal também passarão por audiência de custódia. E o presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite abatimento de até 99% das dívidas de estudantes do FIES. Foi publicado na edição da última quarta-feira do Diário Oficial da União a Lei de 2022 que beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa criado em 1999. Neste programa, o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior, enquanto eles cursam a faculdade. Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida posteriormente. Quem tem débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias na data da publicação da medida, podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas.
Quando o débito passar de 360 dias, podem se aplicar descontos a partir de 77%. Inicialmente, os descontos seriam de até 92% para os devedores inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Senadores e deputados aumentaram o percentual, que agora pode chegar até 99%. Para aderir à renegociação de dívidas do FIES, o estudante deve procurar os canais de atendimento, que serão disponibilizados pelos agentes financeiros, como a Caixa e o Banco do Brasil. Aécio? Olha, eu queria falar aqui, respondendo aqui aos telespectadores sobre... o telespectador perguntou aqui se a gente vai proteger o Bolsonaro. Rapaz, aqui a gente não tem esse poder de proteger o Bolsonaro, e nem ele precisa. Quem tem que proteger ele são as ações dele. Falando do Ministério da Economia aí, o Milton Ribeiro. Foi aprovado? Meu irmão, cadeia nele, não quero saber se ele é do Bolsonaro ou não é do Bolsonaro. Está errado? Errou, tem que se responsabilizar pelo seu erro. Notícia boa do FIES, aí o telespectador também falou, olha aí, um projeto criado pelo governo Lula. Não foi. Foi na época do Fernando Henrique Cardoso, 1999, Fernando Henrique Cardoso. Que agora o governo atual melhorou. Melhorou por quê? Tem muito estudante endividado, com a dívidazinha. Se eu não estiver enganado, eu acho que é em média, R$ 55,00 a mensalidade que cada estudante pagaria para o FIES. Quando se formar, né, quando terminar a faculdade, começar a trabalhar, começar a pagar. Acredito que isso. Ou R$100, eu não estou lembrado agora. Mas aí agora tem a possibilidade, a oportunidade de quitar essa dívida com o FIES em 99%. Esse FIES é uma bênção para os nossos estudantes, para os nossos universitários, porque possibilita os estudantes de terem a sua formação, de ter o seu nível superior, e não ficar dependendo de passar numa faculdade federal ou estadual, que às vezes não acontece, e vai fomentar o ensino superior no nosso país. Tem fomentado e vai melhorar ainda mais. E em discurso na abertura da 14ª Cúpula dos BRICS, o presidente Jair Bolsonaro pediu a reforma da ONU. Confira. Nesta quinta-feira, na abertura da 14ª Cúpula dos BRICS, o presidente Jair Bolsonaro cobrou uma reforma da Organização das Nações Unidas, com foco no Conselho de Segurança. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o Conselho de Segurança. É o que afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele também disse que o peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. De acordo com o presidente, o BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir ainda para a geração de emprego e renda para o bem-estar da população. E visando o combate a queimadas e incêndios florestais, o governo federal lança a segunda edição da Operação Guardiões do Bioma. Nesta semana, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou a segunda edição da Operação Guardiões do Bioma, com o objetivo de combater queimadas e incêndios florestais. O trabalho de contenção de focos de queimadas e repressão a incêndios terá atuação em 15 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins. A coordenação da operação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a parceria do Ministério do Meio Ambiente, Secretarias Estaduais e Segurança Pública, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. O governo federal, durante a segunda edição, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, investirá mais de R$ 77 milhões. A operação conta nesta nova fase com um efetivo de 1.250 combatentes por mês nos estados, 1.800 agentes da Força Nacional de Segurança Pública prontos para atuar e mais 3.000 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Preve Fogo do IBAMA. Ao todo, cerca de 6.000 profissionais ficam à disposição da Guardiões do Bioma e são acionados conforme a atuação.
A operação deve contar com 10 bases espalhadas pela Amazônia com 120 homens cada. Além disso, 2 aeronaves vão dar suporte logístico na operação. O governo federal também irá atuar na repressão aos crimes ambientais. O objetivo é que os financiadores e mandantes de crimes ambientais sejam identificados e responsabilizados, e as organizações criminosas envolvidas sejam descapitalizadas. E em entrevista realizada ontem à rádio de Itatiaia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre a real situação da inflação no país. Confira. Você falou muito bem, né? Crise e inflação mundial, não é apenas do Brasil. Se fosse apenas do Brasil, eu seria o principal responsável. E seria sinal de incompetência administrativa, no mínimo. Essa crise, ela vem num crescente. Primeiro por questão da pandemia. Você deve se lembrar da máxima: fica em casa que a economia a gente vê depois. Eu falo para você com toda certeza, eu fui o único chefe do mundo contra isso. Eu sempre disse que deveriam trabalhar e cuidar dos idosos e aquelas pessoas com comorbidades. Isso deu um baque na economia mundial. Num primeiro momento aqui no Brasil, começou 2020, o Fica em Casa, era para 1 ou 2 meses, até que os hospitais fossem mobiliados e tudo voltasse a quase uma normalidade. Bem, aproveitaram muitos governadores, a grande maioria deles, e implementaram essa política por quase 2 anos. E isso afetou a economia, afetou as cadeias produtivas, né? E quando se produz menos, tem menos coisa para ser oferecida, lei da oferta e da procura, vem a inflação. Agravou-se a tudo isso a guerra no início desse ano, que começou lá entre a Rússia e a Ucrânia. E afetou de forma mais forte ainda, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. E mais ainda, a Ucrânia é um dos grandes países exportadores de alimentos. Então a crise está aí. Inflação nos combustíveis, inflação nos gêneros alimentícios. O que nós fizemos, né? Desde o ano retrasado, 2020, criamos 2 programas, Rita, você que é de economia, pode falar até melhor do que eu, o Pronamp e o BEM. Fizemos com que houvesse uma negociação entre patrão e empregado, com redução de carga de hora de trabalho e salário. Sim, teve isso. O governo entrou com uma parte de dinheiro socorrendo essas empresas. Fizemos também outra coisa importantíssima, que foi o tal do auxílio emergencial. Nós levantamos, no primeiro momento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade. É aquele cara que vende ali o picolé na arquibancada do jogo de futebol, o biscoito na praia. Sei que Minas não tem praia, não, tá? Um biscoito na praia. Mas tem boteco. Tem boteco, fecharam o boteco, fecharam tudo. E nós socorremos as pessoas com auxílio emergencial por 5 meses, R$600. E depois passou para R$300. Por mês, a União gastava 50 bilhões de reais. Evitamos que essas pessoas passassem necessidades realmente que a gente não podia imaginar. Porque muitos desses trabalhavam durante o dia para comer à noite. Ou às vezes trabalhavam no mesmo dia para pagar o lanche, a comida do dia anterior. Ainda falando na economia do país, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou a importância dos programas de auxílio criados pelo seu governo. Em menos de 20 dias nós conseguimos criar o auxílio emergencial e pagar diretamente para as pessoas. Rita, queria que eu desse dinheiro para prefeituras. Lógico, não quero generalizar, mas ia ser uma festa por parte de muitos prefeitos, com toda a certeza. Nós conseguimos dar o dinheiro diretamente ao interessado. E no final das contas, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. E o gasto em 2020, com o auxílio emergencial, foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Mais do que ajudar essas pessoas a sofrer necessidades básicas, né? Evitamos um caos social, crise, que elas podiam ir para a rua atrás de alimento e a gente não sabe o que podia acontecer. Salvou-se a economia também, que o dinheiro movimentou a economia no Brasil. Então essas foram algumas medidas, né? Os programas Pronamp e BEM, auxílio emergencial, que agora transformou-se em Auxílio Brasil. Você pode ver, nós temos, entre os anos 2020 e 2021, ano de crise, né? Nós tivemos um saldo de quase 3 milhões de carteiras assinadas. Se você pega 2014, 2015, que não tinha pandemia não naquela época, o Brasil perdeu 2 milhões e 700 mil empregos. Aí sim, incompetência administrativa. Então foi feito isso como? Dada a equipe de ministros que a gente tem. Bolsonaro ainda analisou o papel dos bancos públicos no país. Indicação do presidente e diretores do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tudo indicação política. Isso deixou de existir.
Até o próprio Pedro Guimarães fala que num período recente, né, de um comando de um partido com bandeira vermelha que tinha por aí, o endividamento da Caixa foi em 45 bilhões de reais. O endividamento do BNDES, com programas os mais absurdos possíveis, entre eles empréstimo para ditaduras e fora do Brasil, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Eu sei que não é banco, é Petrobras. O endividamento da Petrobras, em 14 anos daquele outro governo, se endividou em 900 bilhões de reais. Era a maior dívida do planeta. Maior dívida do planeta, né? Inclusive, esse montante daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, você pode ver o que aconteceu no passado e o que acontece agora. Você pega as estatais como um todo. No passado dava prejuízo. Agora dão lucro, né? Essa diferença está na casa de 140 bilhões de reais. Você pega uma Itaipu Binacional, por exemplo. Você só tinha notícia dela como uma empresa que gerava energia. Agora você vê, vai ser inaugurada esse ano a segunda ponte com o Paraguai, e não é uma ponte qualquer, é uma ponte de vão de 500 metros. Dinheiro, Itaipu Binacional. Já foi inaugurada a extensão de 600 metros na pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Ou seja, voos internacionais já posam lá. Então o turista que posa lá vai ocupar a rede hoteleira de Foz do Iguaçu, e não do outro lado, né, na Argentina. A própria Itaipu Nacional, ela atende em torno de 40 municípios que fazem parte da bacia do Lago de Itaipu, com obras mais variadas possíveis. Tive agora há pouco, está sendo terminada lá o asfaltamento de uma rodovia chamada Boiadeira, que estava aí mais de 10 anos para ser concluída. Eu estou falando apenas de Itaipu Binacional. Você pega os Correios, por exemplo, estão em caixa 5 bilhões de reais. No passado, tu lembra do escândalo dos Correios, do fundo de pensão? Você pega um carteiro agora, chega na tua casa, você tem um contra-cheque, posso ver teu contra-cheque? Se deixar você ver, está lá. Ele tem o carteiro tem um desconto de 520 reais para tapar rombo da roubalheira do fundo de pensão. E esse desconto, Rita, vai até 2030. Então a corrupção que houve não acabou, continua pagando a conta o servidor do Correio, assim como o servidor da Caixa, é a mesma coisa. O FUNCEF tem um roubo fantástico lá, e o pessoal da Caixa está pagando um extra do FUNCEF para eles poderem se aposentar no futuro e pagar a aposentadoria dos atuais aposentados. Esse era um pequeno retrato que acontecia no passado e no presente do Brasil. Ainda durante essa entrevista, o presidente falou sobre os ministros do seu governo e falou também dos gastos do cartão corporativo. Pode haver coisa errada no governo? Pode. Se houver, estamos aí para colaborar, para investigar e punir os possíveis culpados, porque nós temos seres humanos nos ministérios. Eu tenho na minha frente 23 ministros, mais de uma centena de secretários e mais de 20 mil comissionados. Como é que eu tenho controle se alguém está fazendo algo de errado ou não? Agora, o exemplo eles têm para não fazer nada de errado, que é o próprio presidente da República. Se você perguntar, quanto eu gasto no cartão corporativo meu? Meu gasto é zero, desde quando eu assumi. Esse gasto que a imprensa noticia por aí é o cartão corporativo das viagens minhas. Eu não viajo para qualquer lugar, a serviço ou de férias, sem ter, em média, 100 segurança do meu lado. É um aparato enorme, porque muita gente me quer ver deitado eternamente, né? Não em berço esplêndido. E faz parte isso aí. Se você fizer a comparação com governos anteriores, é parecido. Agora, aquele negócio não é calcanhar de Aquiles. Infelizmente, se eu quiser agora, sair daqui agora, por exemplo, olha, eu sei que eu estou errado, mas vamos supor que eu tomar um caldo de cana na Ceilândia. Uns 50 é segurança comigo. Eu não posso ir para lugar nenhum se eu quiser tirar férias no final do ano, uma semana de férias. Eu não posso ir para o hotel. Se for para um hotel, posso ir, mas vai ter que ter 100 segurança do meu lado. E o gasto é com alimentação, com o alojamento deles, com o deslocamento, com tudo que se possa imaginar. E vai ter mais uma ainda. Eu podia estar ganhando mais 30 mil por mês, porque eu fiquei 28 anos dentro da Câmara e averbei 2 anos de vereador. Eu podia estar ganhando 30 mil reais por mês de aposentadoria da Câmara. Não requeri porque, apesar de ser um direito meu, para exatamente não me atacarem. Durante a entrevista, nós vimos que o presidente falou sobre a inflação, falou sobre a economia e agora há pouco falou também sobre os ministérios. Ele deixou claro, Aécio, que ele não tem como se responsabilizar pelo que os ministros fazem, porque são seres humanos, e ele não tem como tá ali, né, garantindo que eles farão 100% do que ele disse. O que você tem a dizer sobre essa declaração do presidente logo após nós vemos aí a situação do ex-ministro da Educação, que está sendo acusado, que foi preso. Então, essa fala do Bolsonaro, justamente nesse período, fala, né, sobre isso.
Se eu estivesse em um comício do Bolsonaro, provavelmente eu gritaria, muito bem, doutor, porque eu já botei a mão no fogo por muita gente que me decepcionou. Porque ninguém vem com certificado de caba sem vergonha pendurado no pescoço ou colado na testa. Ministros, secretários e uma multidão de pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, não tem como a gente ter garantia do Bolsonaro e de qualquer presidente. O problema é que o governo anterior sabia o que estava fazendo, sabia quem estava colocando, estava em acordo com quem estava colocando. Saquearam o Brasil, saquearam a Caixa Econômica, saquearam a Petrobras, levaram recursos para Cuba, levaram recursos para Angola, levaram recursos para a Argentina, levaram plataforma de petróleo para Bolívia, levaram dinheiro para fora, lavaram, tá até Fica o trocadilho aí, né? Feito o trocadilho. Vamos falar aqui dos Correios. Fundo de pensão dos Correios que o Bolsonaro falou, sabe como é o nome? Postales. Pergunte a alguém aposentado do Correio para ver se ele não está vindo com 35% de desconto nos seus rendimentos. Passou a vida toda trabalhando, colaborando, contribuindo, foram lá, surrupiaram o dinheiro dos postais e deixaram os funcionários do Correio a ver navios. Não só os funcionários, mas o próprio Correio. Cadê o Correio? Eu não vi mais ninguém mais ver Correio. O Correio está sucateado. Está entendendo? Já tem empresa pública se apossando do que era função dos nossos Correios. E os bancos também, a Caixa Econômica e muito mais. Então, gente, é muito bom falar mal do presidente. Eu também gosto de falar quando faz alguma coisa errada. Mas vamos e convenhamos que não dá para comparar, não. E nós estamos agora caminhando já para o final de mais uma edição do Da Hora. Muito obrigada pela sua participação, nosso telespectador Aécio e Nayara. Amanhã tem muito mais, não é mesmo? Amanhã tem mais, aguardamos vocês aqui, não é, Aécio? Amanhã tem muito mais e antes de eu ir lá para a frigideira do Johnny, comer aquela comida gostosa, eu queria deixar aqui uma mensagem para você, telespectador, que você está passando hoje, o que você está colhendo hoje, é fruto de uma semente que você plantou ontem. Então, plante uma semente boa hoje para você colher um fruto melhor amanhã. Deus abençoe sua vida.